Irmãos, olá irmãos, vamos começar então nossa, olá irmãos, vamos começar então nossa live, nossa aula de discipulado, não é? E vamos começar com uma palavra de oração a Deus, pedindo para que o Senhor nos ilumine, para que nos dê as mais ricas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia, obrigado porque todas as coisas estão seguras nas tuas mãos. Nos ajuda, Senhor, neste momento em que estamos afastados fisicamente do convívio dos irmãos, mas irmanados, Senhor, no corpo de Cristo Jesus. Dá-nos, Senhor, que esses dias maus passem rapidamente e que possamos o quanto antes estar juntos para a glória do teu santo e bendito nome. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Irmãos, então nós estamos começando a nossa primeira aula do discipulado. O nosso discipulado ele vai seguir aquele, não completamente, mas apenas a ordem daquele e-book que o reverendo Ageu disponibilizou para a gente, né? Eu gostei demais da maneira como ele tratou dos assuntos, colocou os assuntos em disposição para o discipulado. Então, já coloquei a aula de hoje no Facebook. Ela tem o áudio e tem os slides, tá? Então, vou saudar os irmãos que estão chegando: Márcio, Silvia, Emerson. Então, nesse áudio que você tem anteriormente na minha página, você tem o áudio dessa aula, da primeira parte dessa aula. É um tema muito espinhoso, nós vamos falar sobre governo de igreja durante 4 aulas, e você também tem o áudio, tá? Para você poder ouvir, para você poder ver as coisas. Então, nós vamos seguir a ordem daquele e-book do reverendo Ageu. Eu, logo após o término dessa aula, eu vou procurar nos meus guardados esse e-book e vou disponibilizar para vocês também, né? Já que o reverendo Ageu disponibilizou para todo mundo no Facebook dele e tal, e então não vejo por que não, né? E nós vamos acrescentar algumas coisas, né? Então, por exemplo, ali essa seria apenas uma aula. Eu estou dispondo-a em 4 aulas para que esse assunto fique bem nítido para a gente, certo? Então vamos começar, irmãos, com uma introdução. E eu chamo aqui, eu gostaria de iniciar nossa aula com Luiz Berkoff. Luiz Berkoff foi um teólogo do início do século passado. Ele tem uma teologia sistemática que eu já apresentei para vocês, essa aqui. Ela vai estar espelhada para vocês, mas é um livro bastante denso, muito interessante. E aqui, meus irmãos, na página 535, tratando sobre governo de igreja, Berkoff vai dizer: as igrejas reformadas não têm a pretensão de que o seu sistema de governo seja determinado em todas as minúcias pela palavra de Deus. Né? Então, o sistema reformado ele entende que na vida da igreja há coisas essenciais e há coisas que não são essenciais. As coisas essenciais precisam ser vistas e regidas pela palavra de Deus, certo? Agora, o que não é essencial pode contar com a sabedoria humana, com o bom senso acima de tudo. Né? Então veja, ele continua dizendo, né, pela palavra de Deus, mas asseveram que seus princípios fundamentais são diretamente da Escritura. Deixa eu explicar isso para vocês, irmãos. O grande problema de algumas igrejas hoje é que confundem o que é essencial
com aquilo que não é essencial. Ok? Então, colocam coisas que não são essenciais em patamares muito altos e muito complexos. E não se regem exclusivamente pela palavra de Deus. Esse é um problema sério. Você pode perguntar assim, mas quando uma igreja ela decide não se orientar pela palavra? Sempre que ela quiser agradar os padrões humanos. Então deixa eu dar um exemplo. Eu vou estabelecer o culto, né? Então eu estou organizando um trabalho, eu não tenho uma denominação, eu sou uma pessoa bem intencionada e eu tenho ali, vamos supor que eu não sou pastor de lugar nenhum, eu me converti em uma igreja e agora eu quero plantar um trabalho e eu sou bem intencionado, eu conheço um pouco de Bíblia, um pouco de teologia e o meu desejo é conquistar almas para Cristo, né? Muito bom, não é? Então vamos começar um trabalho, uma igreja. E ao começar esse trabalho, eu quero almas para Cristo. O meu objetivo é esse, né? O meu objetivo é almas para Cristo, porque as almas estão indo para o inferno e eu quero assaltar o inferno e trazer essas almas para Cristo. Ok, esse é meu princípio, né? Então, se o meu princípio é esse, eu vou ter que trazer essas pessoas para a igreja. E aí, mas fazer liturgia na igreja, ficar lendo Bíblia, cantando hino, isso dá muito trabalho, isso cansa as pessoas. Então eu vou flexibilizar a minha liturgia. Eu vou colocar até alguns textos que não são bíblicos, vamos ler uma poesia hoje, né? Vamos colocar músicas que sejam próximas da cultura que as pessoas estão. Então, se eu estou evangelizando um bairro em que as pessoas gostam de funk, eu vou colocar um funk evangélico na minha igreja, não é? Que está valendo. Por quê? Porque eu quero almas para Cristo, eu quero ter o maior número de pessoas na minha igreja para eu pregar o evangelho. Sermão também, nossa, sermão é um negócio que as pessoas não gostam, né? Puxa, ficar ouvindo Bíblia, né? Ficar falando das pessoas, falando de pecado, falando de santidade, conversão. Não, as pessoas não querem isso. Como o meu objetivo é ter o maior número de pessoas para Cristo, então eu começo a não pregar mais. Inclusive, até mudo o nome. Vai ser uma mensagem. Então eu trago o nome, eu vou dar uma mensagem para as pessoas. E nessa mensagem eu vou falar muito de vitória, de prosperidade, que ela vai vencer, que amanhã tudo vai ser diferente, não é? Então ela vai sair motivada da minha igreja. Eu vou colocar músicas, né, que levam essa pessoa a pular, cansar, chorar. E quanto maior número de sensações ela tiver, de choro, de alegria, de cansaço físico, e aí eu entro com a mensagem falando sobre aquilo que ela quer ouvir, não que ela precisa, mas que ela quer ouvir, e aí ela vai chorar mais ainda. Eu vou na minha mensagem usar muito da psicologia, eu vou usar muito de emocionalismo, e essa pessoa vai chorar rios de lágrimas, aí ela vai sair de lá se sentindo diferente, sentindo que ela está mais leve, mais tranquila, não é? Isso se chama catarse, tanto na literatura quanto na psicologia. Você leva a pessoa a extravasar as emoções de tal maneira que ela se sente assim. Mas ela pode se sentir assim nessa igreja que eu inventei, como em um show de rock, numa apresentação musical qualquer, num filme de terror, né? A pessoa acaba e ela tá ali quase que em pânico, né? Tá vendo, gente? O problema da igreja que eu inventei é que essa igreja ela tinha o princípio errado. Ela tinha boa
vontade, ela tinha honestidade, mas ela começou pelo princípio errado. Ela queria levar pessoas a Cristo. Você pode falar assim, mas ué, uma igreja não tem esse princípio? Não, isso é uma das coisas que a igreja faz. Mas a igreja, acima de tudo, tem como princípio glorificar a Deus. Esse é o princípio da igreja. Glorificar a Deus. E quando nós buscamos glorificar a Deus, então nós vamos nos pautar pelo quê? Pela palavra. Porque esse é o meio exato para nós glorificarmos a Deus. Nós vamos usar da palavra, vamos pegar a palavra. E aí, os princípios fundamentais da igreja vão estar alicerçados na palavra, porque eu quero glorificar a Deus. Então eu vou glorificar a Deus no meu culto. Eu vou colocar músicas que, de alguma maneira, estão ratificadas pela palavra. Então, por exemplo, eu vou colocar aquela música És Deus de perto e não de longe. Uai, mas a Bíblia diz, lá em Jeremias 23, 23, que o Senhor é Deus de perto e de longe. Tá vendo? Eu vou tentar olhar as músicas do meu culto, não pela melodia, não pelo ritmo, não é por se as pessoas gostam, mas eu vou colocar as músicas de acordo com a palavra. O sermão, ele é... Eu sempre comparo o culto a uma joia. Então você constrói uma joia para colocar no centro dela uma pedra preciosa. E no centro do culto está a palavra. Está a palavra. Essa é a joia preciosa. Então tudo nessa joia adorna a beleza da palavra. Os hinos, os cânticos, as próprias leituras bíblicas da palavra estão apontando para aquela palavra que vai ser pregada aquela noite ou aquele dia. Então tudo está direcionado para aquela palavra. Os textos bíblicos da liturgia, os hinos, os cânticos, estão levando você, acima de tudo, a pensar. A pensar. Porque você cultua a Deus pensando. Né? E aí eu chamo você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, você verá Paulo, aqui Romanos 12 é um texto interessante, até o capítulo 11 Paulo fez uma exposição teológica da palavra. Não é? Ele apresentou a doutrina dele, os pontos essenciais da fé, porque ele está apresentando uma carta de apresentação à igreja de Roma. A partir do capítulo 12, ele começa a falar de uma teologia mais prática. Culto, como lidar com as pessoas, tudo isso. Né? Então veja, Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, aqui há uma exortação de Paulo para que as pessoas da igreja de Roma e os membros de igreja como um todo apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, né? Então, aqui ele faz uma referência aos sacrifícios do Antigo Testamento, né? Então, quando alguém no Antigo Testamento levava um sacrifício a Deus, esse sacrifício ele tinha que ter condições necessárias. Se você for lá a Malaquias, muitas pessoas levavam o que para o Senhor? Levavam o sacrifício que estava morto, dilacerado, a ovelha que tinha má formação. Mas o Senhor estabelecia que o sacrifício devia ser a ovelha
que tinha 1 ano, não é? Tinha que ser perfeita, porque aquilo era algo oferecido a Deus. Então, assim como se oferecia o que há de melhor a Deus no Antigo Testamento, nós não temos mais nós não precisamos mais levar uma ovelha, né, um bode ao templo, à igreja, para sacrificá-lo, né? Por isso que igreja não tem altar. As igrejas reformadas não têm altar. Ah, não tem altar, pastor? Não, não tem. E aquela mesa que fica lá na frente? Lá é o altar? Não. Lá é a mesa da ceia. Por quê? Altar implica sacrifício. Por exemplo, a Igreja Católica tem altar. Porque a teologia católica entende que Jesus, em toda a missa, ele é sacrificado. Por isso que é o sacrifício da missa. Não é? Jesus é sacrificado de forma incruenta, ou seja, sem sangue. Eles acreditam que ao consagrar os elementos que compõem a Eucaristia, Jesus está novamente sendo morto e ressuscitando naquele altar. Então eles têm o altar. Nós não, porque nós entendemos como protestantes que Jesus morreu uma vez por todas. Jesus já pagou todos os pecados na cruz do Calvário. Tanto os do passado, como daquele momento, como os do futuro. Não é? Todos são justificados no sacrifício de Cristo. De tal maneira que ele é perfeito. Então a igreja não tem altar. Certo? Então você não precisa levar um animal para ser sacrificado. Por quê? Porque Cristo já é o sacrifício perfeito. O sacrifício do Antigo Testamento, como diz Paulo no capítulo 2 dos Colossenses, eram sombras que apontavam para Cristo. Porque essas leis cerimoniais foram abolidas em Cristo. Paulo diz isso lá em Efésios 2, versículo 11 em diante. Não é? Jesus aboliu no seu sacrifício as ordenanças, a lei cerimonial. Então, mas só que o que restou para nós? A mesma maneira como a Bíblia mandava se oferecer o melhor a Deus, a melhor ovelha a Deus, nós temos que oferecer o melhor de nós a Deus. Então, eu tenho que me preparar para o culto do domingo desde o sábado. Então no sábado eu já começo fazendo o quê? Dormindo mais cedo, descansando. Por quê? Porque eu tenho que estar apto no domingo para ouvir a escola dominical, para participar do culto. Não é? Então eu fico até tarde no sábado, eu chego na escola dominical dormindo, eu cansado, ou eu falto da escola dominical porque eu perdi hora. Não é? Então a gente tem que ter esse cuidado. É o melhor para Deus. Deus quer de nós o melhor. Né? E nós oferecemos o que hoje? O nosso corpo. Né? Vivo, santo e agradável. Certo? E aí ele vai dizer que esse é o nosso culto racional. Então o culto ele não é emocional. Mesmo que ele ative emoções nossas, o culto ele não é emocional, o culto ele é racional. Certo? Por quê? Porque a base da igreja, ela está fundamentada sobre a palavra. Então, como o meu princípio é glorificar a Deus, e eu entendo que o único meio que me dá parâmetros para glorificar a Deus da maneira adequada é a palavra, então eu vou tomar da palavra e me orientar. Como eu vou cultuar o Senhor, como eu vou organizar a igreja, certo? Agora, há áreas não essenciais que há liberdade. E isso acontece não só na organização da igreja, mas como na nossa própria vida, né? Na nossa própria vida é assim. Há coisas essenciais que são estabelecidas pela palavra. Há coisas não essenciais que a nossa livre agência nos dá liberdade
para optarmos entre uma coisa e outra. Então, eu vou dar um exemplo para você. Eu quero mudar de emprego, né? E eu recebi 2 propostas de emprego. Qual emprego eu vou escolher? Então, o primeiro critério que eu tenho que estabelecer, e eu cito aqui um livro muito interessante, que é o livro do Bruce Waltke e o McGregor, que é Conhecendo a Vontade de Deus. O primeiro parâmetro que eu tenho que tomar é a palavra. Então eu vou pegar os 2 empregos. Esses 2 empregos, algum deles me leva a não glorificar a Deus? Como assim, pastor? Por exemplo, o emprego A, ele vai me obrigar a trabalhar de domingo. Então eu vou ter que... Não vou poder estar na igreja de domingo. O emprego A, ele vai me obrigar a morar numa outra cidade. Nessa cidade não tem igreja presbiteriana. Esse emprego, ele vai exigir um trabalho, muitas horas extras, e eu vou ter pouco tempo com a minha família. Então, a Bíblia vai mostrar para mim o quê? Que o domingo é o dia do Senhor, certo? Que há um dia da semana que eu tenho que consagrar ao Senhor, e esse emprego vai me dificultar a fazer isso. Ou esse trabalho é num lugar que induz as pessoas ao pecado, certo? Eu vou trabalhar, sei lá, num bordel. Então, esse lugar, as pessoas que estão lá pecando, ou vão pecar, ou têm intenção de pecar, né? Eu trabalhar ali, eu estou endossando essas pessoas a fazer isso. Então eu tenho que observar. Então a palavra vai me mostrar isso. Olha, há um dia da semana que eu tenho que consagrar ao Senhor. Eu não posso ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas, né? Efésios 5:11. Então a palavra me mostra qual escolher. Mas vamos supor que nas 2 opções, o emprego A e o emprego B, não há nada que desabone a palavra. Esses empregos vão me permitir cultuar o Senhor no domingo, esses empregos vão me permitir, são empregos que eu vou glorificar a Deus. Então a Bíblia não fala nada sobre eles. Não quer dizer que seja vontade de Deus eu trabalhar neles. Segunda instância é o meu coração. Pastor, mas o senhor disse que o coração do homem é corrupto e enganoso. Não sou eu que digo isso. Quem diz isso é Jeremias, a palavra de Deus. Jeremias 17, versículo 9. Certo? O coração do homem é corrupto e enganoso. Então eu vou confiar no coração? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que na nossa conversão, todas as nossas áreas, elas estão sendo trabalhadas pelo Espírito Santo. Então nós somos regenerados pelo Espírito, e o Espírito Santo tem nos santificado, é o que nós chamamos de santificação progressiva, certo? Você tem a santidade definitiva, ou seja, em Cristo você já é santo, você já é separado do mundo, e você tem a santidade progressiva. O que é a santidade progressiva? Diariamente, o Espírito Santo trabalha na sua vida para que você cresça na fé, certo? Então, diante das circunstâncias, sabendo que o meu coração tem sido trabalhado pelo Espírito Santo, nós entendemos que o nosso coração ele é diferente daquele coração que eu tinha antes de conhecer a Jesus. Diferente do coração que eu tinha quando eu comecei a caminhar com Jesus. Hoje, o meu coração, sendo trabalhado pelo Espírito Santo, ele anseia pelas coisas do céu. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, Paulo, lá em Atos 9, ele ansiava pelo quê? Ele ansiava por chegar a Damasco e levar cativo aqueles que eram do caminho. Agora, se você vai para Romanos capítulo 1, a saudação de Paulo, ele anseia pelo quê? Em se encontrar com os irmãos de Roma para compartilhar dons espirituais. Você está vendo? O Paulo de Atos 9,
o coração, os desejos, o íntimo de Paulo, do Atos 9, mudou em relação ao Paulo de Romanos capítulo 1. Então, eu estou diante dessas duas opções. Pode ser emprego, pode ser pessoas para casar, pode ser opções de lazer, sei lá. Você pode colocar qualquer exemplo. Lá no meu íntimo, eu não sinto paz com determinada situação. Então, eu não sinto paz e eu faço o quê? Eu resolvo não fazer aquilo que está sendo estabelecido. Eu gosto de imaginar aquele texto de Isaac, quando Isaac está lá entre os filisteus, com Abimeleque. Os filisteus cavaram, eles entulharam os poços que Abraão havia aberto. Então, Isaac, os pastores dele encontram um poço. E era um poço de águas vivas. Então ele pegou um lençol freático e aquela água, ela jorrava, era água viva. Mas houve contenda sobre aquele poço. Então ele vai para um próximo lugar. Acha novamente uma água. E novamente a contenda. Até que ele vai para um outro lugar. E nesse lugar não há contenda. Ali ele vai dizer, aqui o Senhor alargou o nosso lugar. Ou seja, a gente tem que procurar aquele lugar em que há paz. Em que há paz. Paz não só com as pessoas, não só paz externa, mas paz interna, paz para meu coração, para minha vida. Então eu tô entre uma proposta e eu no meu íntimo, quase que instintivamente, né? Porque o ser humano não tem instinto, né? Quem tem instinto são os animais. O ser humano controla as suas funções. O ser humano só não controla os seus órgãos vitais, né? Que esses sim agem de forma instintiva, né? Mas nós não temos instinto como os animais, ok? Agora, veja, eu sinto quase que instintivamente que há algo de errado, que há algo que não vai me fazer bem naquela opção. Então eu descarto. Agora, eu posso estar em paz com ambas as opções. Eu vou fazer o quê? Eu vou consultar pessoas mais velhas na fé, pessoas que já passaram por situações como essa e vão me ajudar, não é? Às vezes as pessoas até me endossam, é isso aí mesmo, pastor, tem que fazer isso, olha, pegue essa opção mesmo. As circunstâncias não deram certo, é igual Paulo. Paulo, na segunda viagem missionária, ele queria fazer o quê? Ele queria continuar ali nas igrejas da Ásia Menor. Na Bitínia, na Galácia. Ele queria ficar naquela zona de conforto. Por quê? A primeira viagem missionária havia sido muito dura. Ele foi apedrejado em Listra, dado como morto. Não é? Foi muito dura. Nessa segunda viagem missionária, Paulo queria ficar ali nas igrejas da Ásia Menor, solidificando o trabalho. O que aconteceu? Ele vai dizer que o Espírito o impediu. E eu creio, né, como William Barclay, que o que aconteceu com Paulo foi um problema de saúde. Porque quando você começa a ver a segunda viagem missionária, você vê que de uma hora para outra aparece Lucas no texto. E Lucas é o médico, nós cremos que ele é o médico amado, né? E ele aparece ali, provavelmente Paulo não conseguiu fazer o que ele estava querendo por causa de um problema de saúde. E acontece isso, às vezes eu quero fazer algo e as circunstâncias não corroboram. Eu tentei tudo que estava ao meu alcance. Eu tentei tudo que eu podia, mas não deu certo, né? É aquela história que o Jânio conta pra gente, né? Você tem que fazer uma viagem. Você dá a partida do carro, tudo dá certo, você sai de casa, você bateu na pista. Você bateu porque você fez tudo certo. Aquele foi o seu dia, o dia que o Senhor tinha para você. Foi o dia que o Senhor lhe recolheu, né? Agora, você bateu a chave, não pegou. Você se dedicou ali e tal, viu, espirrou gasolina ali no carburador, né? Eu lembro que eu tive uma situação fatídica com isso. Meu tio guardava gasolina para espirrar no carburador num frasco de desodorante.
Eu quase usei uma vez esse desodorante que era gasolina. Graças a Deus não aconteceu isso, né? Você fez de tudo, aí pegou, você foi ver, puxa, tem um pneu furado. Você foi na borracharia, chegou lá, tinha 10 pessoas na sua frente. Então é que as circunstâncias não estão corroborando. Às vezes as pessoas elas caem em problemas por causa da teimosia delas. A teimosia delas, né? E, Ana Cláudia, todos nós passamos por isso, né? Todos nós continuamente passamos por isso. Né? Então, irmãos, esses são os meios para eu conhecer a vontade de Deus. Certo? Bíblia, o nosso coração, pessoas mais velhas na fé e as circunstâncias, né? E as circunstâncias. Então, assim como na vida pessoal, na igreja, o que é essencial está pavimentado pela palavra. Quando aquilo que é essencial está pavimentado pela palavra, eu posso, naquilo que não é essencial, me nortear pelo bom senso. Então, por exemplo, nós, enquanto presbiterianos, nós reconhecemos o quê? Que nós, no culto, vou dar um exemplo de culto, nós, no culto, nós só nos valemos daquilo que a Bíblia manda. E nós não fazemos o que ela não manda. Então, é aquilo que eu falei domingo, do princípio regulador do culto. Certo? Nós só vamos fazer o que a Bíblia manda. Por quê? Fazer algo que a Bíblia não manda, né, ela proíbe, já é pecado. E você pegar brechas na Bíblia para fazer coisas segundo as suas imaginações é dar uma oportunidade muito grande para o pecado. Certo? Então, essa é a nossa visão como presbiterianos e é assim que nós vemos as Escrituras. Mas você vai encontrar, por exemplo, igrejas luteranas que vão ter práticas litúrgicas diferentes das nossas. Você vai encontrar a igreja luterana que vai utilizar velas, né? Igreja luterana tem crisma. Você vai encontrar igrejas que têm outras práticas litúrgicas. E aí, essas igrejas são fiéis a Deus? Eu tenho que me orientar por aqueles 3 pontos essenciais. O que é essencial numa igreja? Primeiro, ela prega a palavra. Ela prega a palavra. Como que eu sei o que é essencial para a igreja estar alicerçada? Primeiro, pregação. Essa igreja prega a palavra? Prega. Prega fielmente a palavra. Segundo, essa igreja administra os sacramentos com fidelidade? Ou seja, ela só administra os sacramentos que a Bíblia manda. E quais são os sacramentos que a Bíblia manda? O batismo e a ceia. São os 2 sacramentos que a Bíblia manda. Certo? Essa igreja, diante do pecado, ela pratica a disciplina? Ela corrige o pecador pela disciplina? Outra coisa importante, né? Então, esses 3 elementos, além de testificar a saúde de uma igreja, além de testificar que essa igreja ela é fiel a Deus, esses 3 elementos mostram o que é essencial, onde a igreja não pode se afastar da palavra. Então, ou seja, se eu vou numa igreja, e isso é muito frequente hoje, você vai encontrar igrejas que não pregam a palavra, né? Pregam autoajuda, pregam doutrinas humanas. E isso, meus irmãos, já foi dito por Paulo. Paulo a Timóteo, né? Ali 2 Timóteo 4, Paulo vai falar que nos últimos dias as pessoas não suportariam a pregação da palavra, vendo? Veja só, expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando-as com a palavra, com palavras de fé e de boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é
e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Não é? Ora, é para este fim que labutamos, nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens. Né? Então você vê aqui, e ele também vai dizer, não é, que nos últimos tempos, ora, o Espírito afirma expressamente, 2 Timóteo 4, versículo 1, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e de que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento, que exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Não é? Então você vê aqui, irmãos, essa questão. Há muitos lugares em que a palavra não é pregada a doutrina humana. Não é? E isso é um ponto que evidencia que o essencial não foi estabelecido mediante a palavra. Segundo, né, os sacramentos. Há 2 sacramentos que Jesus vai falar, fazer isso. Não é? O batismo. Batizai, lá em Mateus 28, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a Santa Ceia, fazer isso em memória de mim, lá em Mateus 26. Então, eu chego numa igreja, ela tem outras práticas. Então, por exemplo, você chega numa igreja lá, ela tem campanha disso, campanha daquilo. Para você ter comunhão com Deus, você tem que participar dessa campanha, você tem que ter ungido com óleo tal. E isso mostra uma incoerência, não é? Mostra que essa igreja não está pavimentada nas escrituras. E por último, é a disciplina. Se você for lá 1 Coríntios 5, você vai ver Paulo disciplinando o jovem que dormia com a madrasta. Toda a igreja sabia, mas a igreja estava ali com medo de disciplinar por causa do pai, de se intrometer numa situação tão delicada e tudo mais. Paulo vai ser categórico, vai mandar disciplinar esse rapaz. Por quê? Porque os nomes do Senhor era profanado entre os gentios por causa deles. Por quê? Porque o testemunho de Jesus não estava sendo efetivo. Por quê? Porque um pouco de fermento levela toda a massa. Um pouco de pecado na igreja faz uma igreja ficar pecaminosa. Então a igreja disciplina por causa dessas 3 realidades. Para o testemunho, para a pureza e para a glória do Senhor. E também, não é, acima de tudo, para o benefício do próprio pecador. Paulo vai dizer, né, entrega-o a Satanás para que a alma dele não se perca no dia do juízo. Certo? Então, quando o essencial está pavimentado na palavra, está orientado pela palavra, aquilo que não... Primeiramente, você vai ter pouquíssima coisa que não é essencial. E essas coisas não essenciais vão poder passar pelo bom senso. Certo? Só que uma coisa muito importante, irmãos. A razão humana, ela vai poder encontrar problemas, certo? A lógica humana tem limites. Tem limites. Limites terríveis. Eu vou dar um exemplo para você. Abraão. Se Abraão se guiasse pela lógica, pela razão humana, ele subiria o Moriá com Isaac? De forma alguma. Não, esse é meu descendente, eu esperei até agora. Eu já estou com mais de 100 anos, eu esperei até agora para ser pai. E agora você está me pedindo para eu levar Isaac para ser sacrificado, mas nem na bala. Né? Agora, por que Deus vai pedir isso para Abraão? Abraão ele tinha que entender que mais importante que a bênção era o abençoador. E se Abraão não entendesse isso naquele momento, ele cercaria Isaac com cuidados tais que impediriam Isaac de se desenvolver. Né? Abraão, no caminho do Moriá, ele vai entender aquilo que o autor de Hebreus nos diz,
que o Senhor era capaz, né, de trazer Isaac das cinzas. E é lá no Moriá, na experiência do Moriá, que o Abraão vai entender a dimensão da fé que lhe foi dada por Deus. Porque Paulo nos diz em Efésios 2,8 que a fé não procede de nós, ela é dom de Deus. A fé salvadora não procede de nós, é dom de Deus, certo? Quando Abraão se guiou pela lógica, ele fez besteira, não fez? Ele não tinha filhos. Ló, que era o seu sobrinho, a quem ele havia tratado como filho até então, havia, por causa da contenda dos pastores, os dois eram tão prósperos que não podiam habitar o mesmo lugar, e houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. O que aconteceu? Ló foi lá para as campinas verdejantes de Sodoma. Né? Tá vendo? Nós não falávamos sobre a questão de um emprego, né, de estabelecer parâmetros bíblicos para aceitar um emprego? Ló é um exemplo disso. Ló aceitou ir para um lugar onde as pessoas eram pecadoras, não é? Ló observou a oportunidade de ir para Sodoma apenas pelas vantagens humanas que Sodoma lhe oferecia. Se Ló tivesse ponderado sobre a maneira como os sodomitas viviam, ele não iria para lá. Porque ele começou lá nas campinas de Sodoma, e quando os anjos chegam em Sodoma para destruí-la, ele era juiz na porta da cidade. Então ele gradativamente ele foi se aproximando cada vez mais do pecado. Ele foi se tornando flexível ao pecado. Não é? Então, Ló havia ido embora. E a grande angústia de Abraão era que, além de não ter um filho que ele queria, o seu herdeiro ia ser o Eliezer o Damasceno, que havia nascido em sua casa. Era um escravo. Sarai era angustiada por não ter filhos, então ambos entraram em um consenso, primeiramente com Sarai, né? Sarai vai ter essa ideia de entregar a sua serva Agar, a egípcia. Era normal as pessoas terem concubinas. O próprio irmão de Abraão, não é? Teve uma concubina. Teve filhos com a sua esposa, Milca, e vai ter filhos com a sua concubina, não é? Naor. Então Abraão, ele faz aquilo que todo mundo faz. Ele seguia pela lógica, todo mundo faz isso, e isso parece certo, e isso deve ser certo. Mas o que Paulo nos diz? Que que nem tudo me convém. Eu não posso me deixar me aprisionar por coisas que são lícitas ao mundo, mas são inconvenientes para nós. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o crente, aquele que está em Cristo Jesus, o cristão, ele nem sempre poderá andar conforme o mundo anda, ou seja, quase nunca ele poderá andar conforme o mundo anda. Por quê? Porque há coisas que são certas e boas para a grande maioria das pessoas, mas não são certas nem boas para a palavra, não é? Então há uma lógica diferente que nós devemos ponderar, que é a lógica de Deus, que são os padrões de Deus. Outro exemplo, você pega o livro de Ruth, Ruth e Orfa, lá em Ruth capítulo 1, de 8 a 12. Noemi, que era a sogra das duas, ouviu falar que Deus foi favorável, que Deus deu pão para Belém. E Noemi decide voltar para Belém. Mas ela pondera que ela deveria ir sozinha, não com as duas noras, que também eram viúvas. Por quê? Primeiro, ela não tinha nada a oferecer para elas. Segundo, elas eram estrangeiras em Belém e elas sofreriam uma dificuldade muito grande de se enquadrar nos moldes culturais de Israel. E terceiro, Noemi se via como alguém que estava sendo castigada por Deus e que esse castigo recairia sobre as suas noras que não tinham nada a ver com isso. Então ela decide ir sozinha.
Apesar de Orfa, a princípio, querer ir com sua sogra, ela acaba cedendo aos argumentos de sua sogra e voltando para a casa dos seus pais, para os seus deuses. Orfa, ela assumiu o caminho de maior segurança. É como a parábola dos talentos, aquele que enterrou o talento. Aquele servo que enterrou o talento, ele assumiu um caminho de extrema segurança. Olha, se eu for negociar como os outros, eu posso perder o talento do meu senhor. Um talento vale muito. Então, o que é melhor? Eu enterrar, quando o senhor voltar, eu vou devolver o que é dele. Mas o que acontece? Ele vai ouvir do senhor o quê? Olha, servo mau e preguiçoso. Então, irmãos, Orfa, ela assumiu o caminho mais fácil, o caminho mais seguro. Só que o deus Camus, que era o deus dos Moabitas, ele exigiria o seu primeiro filho. O primeiro filho dos Moabitas era sacrificado ao deus Camus. Então, apesar de ser seguro, um caminho sem Deus nunca é tão seguro assim. Agora, Ruth não. Ruth, ela vai assumir os riscos. Ela vai se apegar a Noemi. E ela vai dizer, olha que coisa linda, a maior declaração, segundo Hernandes Dias Lopes, que eu gosto, ele vai dizer que essa é a maior declaração de amor da Bíblia, né? Que não foi dita de um homem para uma mulher, nem uma mulher para um homem, mas de uma nora para sua sogra, não é? E olha o que ela vai dizer. Não me instes, não me obrigues, né? Para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. Veja, a questão no hebraico nós não temos tempo verbal, tá, gente? Nós não temos os verbos no hebraico, eles não têm tempo, tá? Aqui é uma interpretação, mas o contexto dessa interpretação, para onde você for, eu vou. Aonde você se estabelecer, eu vou ficar. Agora eu quero que você perceba coisas que são realidades na vida de Ruth. Olha só, no versículo, continuação no versículo 16. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Ou seja, a maneira como essa mulher ouviu falar do Senhor, ela já reconhecia o Senhor como seu Deus. E o povo de Deus como seu povo, né? E olha só, onde quer que morreres, morrerei eu, e aonde for sepultada, serei sepultada, faça o Senhor o que lhe bem aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha que coisa maravilhosa, né? Esse é o texto que nós vamos pregar terça-feira que vem na reunião de oração, né? Algo que eu quero frisar nesse texto é que uma coisa importantíssima é que ela vai dizer que o povo de Noemi era o seu povo. Às vezes a gente passa de forma desapercebida por esse versículo e nós deixamos de perceber a riqueza dele. Independente da cultura que o cristão esteja inserido, independente do lugar geográfico em que ele more, ao se converter, ou seja, ao ter seu coração regenerado pelo Espírito Santo, e ao praticar as obras que testificam a sua conversão, este cristão, ele adotará na sua essência os costumes próprios de todos os cristãos. Ou seja, ele vai se nortear pelas leis de Deus, pela palavra de Deus. E essa palavra, ela forjará no cristão uma cultura, uma maneira de viver. De tal maneira que ele não pode dizer que ele é um cristão assim, ou um cristão assado, porque ele vive naquela cultura. O evangelho é palavra de Deus, independente da cultura que aquela pessoa viva. Os imperativos do evangelho valem para todos, independente da cultura que aquela pessoa viva.
Então você vê muito pastor hoje aí querendo flexibilizar o evangelho para ele se adequar à cultura humana, e é o contrário. Não é o evangelho que tem que se encaixar no homem, mas é o homem que tem que se encaixar no evangelho. Essa é a questão. Porque se nós nos guiarmos pela lógica, vá lá para Mateus 8,34. Quais são os requisitos para seguir Jesus Cristo? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Se você se pautar pela lógica humana, você não vai seguir a Jesus. Por quê? Você está disposto a negar você mesmo? A nossa cultura, ela valoriza, né, o homem, as potencialidades humanas, não é? Você vai querer abraçar a cruz. Se você for lá a Mateus 16, você vai ver Jesus exortando Pedro, quando Pedro pede para Jesus pensar mais nele próprio. Esse versículo é um versículo difícil de traduzir no grego, mas olha só a tradução que a Almeida Revista Atualizada nos propõe, não é? Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto, ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo, dizendo, essa parte é a parte difícil de tradução aqui, tá? Tem compaixão de ti, Senhor. A outra proposta é, Deus te livre disso. Deus te livre disso, Senhor. Pensa mais em ti. Deus não quer isso, né? Isso de modo algum te acontecerá. Olha só, né? Pedro se colocando no caminho do Senhor, né? Estava envaidecido ali de ter proclamado o Senhor, não é? Mas esse texto mostra que o homem ele pode ao mesmo tempo professar o Senhor Jesus, como Pedro professou ali no versículo 15, e depois cometer erros, não é? Porque não há homem que não possa pecar, que não seja suscetível ao erro, né? E olha o que Jesus vai dizer, arreda Satanás. Não que Pedro estivesse possuído, tá? Pedro não estava possuído, não. Ok? Aquilo que ele está falando que é diabólico. Não é Pedro. Pedro não está falando isso porque ele foi tomado por Satanás. Ele não sabia o que estava fazendo. Algumas igrejas pensam assim, né? O cara adulterou por causa do demônio do adultério. Então tem que expulsar o demônio do adultério para ele ser uma pessoa boa. Meu irmão, isso é falta de vergonha na cara, primeiramente, né? E aí eu gosto muito daquele conselheiro bíblico, né? Que ele fala sobre a doutrina da amputação, o Jay Adams. O Jay Adams, ele fala da doutrina da amputação, né? Ou seja, você tem que cortar da sua vida, não entenda literalmente isso, tá? Ok? Por favor, hein? Ninguém vai decepar nada. Mas você tem que cortar da sua vida, de maneira objetiva, aquilo que te afasta de Deus. Lugares, pessoas, compromissos, situações, né? É como José. José se viu sozinho com a mulher de Potifar e ela o agarrou pelas vestes. O que José fez? Ele saiu correndo, não é? É como Paulo diz em 2 Timóteo 2,22. Nós temos que fugir das paixões. É como Jesus diz, não é? Se alguma parte de você te levar a pecar, corta essa parte. É melhor que você entre sem essa parte no reino dos céus do que vá completo, né? Completamente para o inferno. Então, às vezes eu tenho que me distanciar de amigos, não é? De situações, de oportunidades que não vão me levar a glorificar a Deus. Certo? Então, irmãos, Pedro está aqui se colocando no caminho do Senhor. Pedro pensa diabolicamente, né? E olha o que Jesus diz para Pedro. Arreda Satanás,
Tu és pedra de tropeço para mim, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim as coisas do homem. Então o que é diabólico? É você se guiar completamente pelo raciocínio humano. Todo mundo faz isso, eu vou fazer isso também. Quando uma igreja começa a pensar nisso, esse é o princípio, é o início da ladeira que essa igreja vai descer. Certo, irmãos? Depois, tendo em vista isso, nós temos que entender, né, que então a igreja ela está pavimentada na palavra, e uma vez pavimentada na palavra, ela não pode se levar pelos ventos de doutrina. Ela não pode se deixar levar pelos argumentos humanos. Nós temos que avaliar os argumentos humanos à luz da palavra. E nós vamos fazer apenas aquilo que a palavra autorizar. Por exemplo, você vai para Atos 4. Atos 4, Pedro e João estão presos no Sinédrio. E aí os homens do Sinédrio vão dizer o quê? Vamos soltar vocês, porque eles não tinham cometido crime algum, mas vamos proibir vocês de falar do nome de Jesus. O que Pedro vai dizer? Olha, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, eles estavam diante de uma autoridade constituída por Deus. Essa autoridade deu a eles uma ordem que contrariava aos princípios da palavra. Eles vão ficar com quem? Com a autoridade humana ou com a autoridade divina? Com a autoridade divina. Então, o cristão ele é submisso ao Estado até que o Estado não exceda as suas funções. Certo? Se o Estado determinar leis que obriguem o homem a não cumprir plenamente a vontade de Deus, ele vai cumprir a vontade de Deus. Os amigos de Daniel estavam debaixo de uma lei determinada por um soberano que foi constituído por Deus, porque Romanos 13, versículo 1 diz que toda autoridade procede de Deus, né? E essa autoridade excedeu os seus limites e mandou que eles adorassem a estátua que ele havia erguido. O que aqueles homens vão dizer? Olha, se Deus quiser nos livrar, ele nos livrará. Mas a ti, Nabucodonosor, saiba que nós não adoraremos. Né? O próprio Daniel estava debaixo de uma lei que foi estabelecida por Dario, alguém que também foi constituído por Deus, uma autoridade constituída por Deus, e que proibia que se orasse ao Senhor por um mês, mas todos os pedidos fossem confiados ao rei. Né? Não poderia orar a nenhum Deus senão ao rei, porque os sátrapas, né, que estavam envolvidos na lava-jato ali da Babilônia queriam pegar Daniel por algum meio, porque ele era um homem honesto, e sabiam que a única maneira de colocar Daniel em xeque era pela lei de Deus. O que Daniel faz? Ele sobe no seu quarto, abre as janelas e ora voltado para Jerusalém, 3 vezes ao dia. Por quê? Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Então, por exemplo, agora em 2020, nós estamos fazendo esse isolamento social. Por quê? Nós somos submissos às autoridades constituídas. E nós sabemos que podemos desenvolver os cultos por meios digitais. Mas, se o governo começar a proibir você de orar em casa, né, como já se ouve falar em alguns lugares, né, que se proíbe pequenas reuniões de oração, aí está excedendo os limites dele. Aí os cristãos não vão se submeter. Né? E aí esse governo terá que lidar com o esposo da igreja, que é Jesus. Não é? Então, meus irmãos, quem manda na igreja? Quem manda na igreja não é ser humano. Não é papa, não é rei. Os reformadores lutaram contra essa realidade. A reforma no século XVI, ela veio lutar contra o quê? Contra o estabelecimento de uma unidade da igreja sobre uma figura humana que era o Papa. Né? E não estou criticando de forma alguma os católicos, eu estou colocando um pensamento para ser ponderado. Certo? É assim como eu creio. E também vamos colocar aí
Assim como você não pode ter um papa sobre a igreja, você também não pode ter um rei. Ah, mas tem rei sobre a igreja, pastor? Tem. Os anglicanos. Para você ser rei na Inglaterra, coisa que nós não vamos ser, obviamente, né, você tem que confessar a fé anglicana. Certo? Por quê? Porque o rei ou a rainha da Inglaterra, eles são os chefes máximos da igreja. Desde Henrique VIII é assim. Então, a reforma protestante, ela vai mostrar o quê? Não, olha, a igreja, ela está centrada na palavra. Tanto é, se você pegar a história da igreja, Cromwell vai brigar, vai brigar não, mas vai ficar desgostoso com John Owen, porque por causa disso. Ele queria se autoproclamar rei da Inglaterra e John Owen não queria isso. John Owen achava que agora a igreja não tinha que estar sob a orientação de um homem, mas a igreja pertence ao Senhor e que a Inglaterra deveria ser um parlamento de pessoas iguais, né? E aí ele vai cair no ostracismo depois disso, né? Então, quem é o cabeça, o chefe da igreja? É Jesus. É Jesus. Mateus 28, versículo 18, né? Aqui Jesus vai dizer que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra pelo Pai, né? Toda. Olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E é por causa disso que nós vamos a todas as nações fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Paulo aos Efésios vai dizer que Jesus é o cabeça da igreja. Né? Ele é o cabeça da igreja. Efésios 1, 20 a 23. Veja só. Aqui diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade de poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser ele o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, para que ele seja o cabeça, o Pai dá ao Filho como cabeça da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, Jesus é o chefe da igreja por 3 motivos. Primeiro, ele é o mediador. Jesus vai dizer lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Certo? Ele é o único meio, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o cabeça da igreja, como nós lemos aqui em Efésios 1. Ele é o cabeça da igreja. A igreja está harmonizada ao redor de Cristo. Certo? E Cristo, ele é a autoridade da igreja. Toda a autoridade lhe foi dada. Ok? E como Jesus manifesta o seu poder na igreja? Primeiramente instituindo a igreja. Mateus 16, versículo 18. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é esta pedra? É o Pedro? Nós vimos que não, porque ao mesmo tempo que Pedro ele professa que Jesus é o Filho de Deus, não é? De tal maneira que Jesus vai dizer: Simão, filho de Jonas, não foi carne ou sangue que te revelaram essas coisas, mas o Espírito de meu Pai. Mateus 16, 15 e 16. Ok? Então, Pedro vai professar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas logo lá, no final do texto, ele vai dizer que Jesus tem que ter compaixão dele próprio. E é pedra de tropeço. Então, se a igreja estiver alicerçada num papa, ou num rei, ou num apóstolo, ela está fadada ao fracasso. Está fadada ao fracasso. Agora, então qual é a pedra sobre a qual a igreja está alicerçada? A igreja está alicerçada sobre a confissão de Pedro.
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se você for a 1 João 4, versículo 1, você vai ver João dizendo que os falsos profetas deveriam ser testados sobre essa confissão. As pessoas que creem que Jesus é o Filho de Deus, procedem de Deus. Aqueles que não creem que Jesus é o Filho de Deus, não procedem de Deus. Esse é o alicerce. Se você ler as cartas de João, você vai perceber que João o tempo todo está frisando essa confissão. Jesus é o Filho de Deus. Então, irmãos, Jesus ele manifesta o seu poder constituindo a igreja sobre a palavra. Jesus manifesta o seu poder instituindo os sacramentos. Então você vai lá em Mateus 28 e Jesus vai dizer: e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai lá em Mateus 26 e você vê Jesus dizendo: fazei isso em memória de mim, a respeito da ceia. Se você for a 1 Coríntios 11, você vai ver Paulo dizendo sobre a instituição da ceia, não é? Texto que a gente lê todos os meses. Quando ele vai dizer lá que porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. E ele vai falar sobre a ceia, que na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão. Irmãos, um grande problema é o fato de nós acrescentarmos coisas, né, que não foram recebidas pela palavra. Esse é um fato extremamente complicado, né? Deus, né, ele também se manifesta instituindo oficiais. Se você for lá em Efésios 4, 11 e 12, você vai ver que os ministros que foram instituídos por Deus, eles existem para o aperfeiçoamento dos santos, certo? E Jesus, ele também, ele mostra a sua autoridade usando os ministros. É aquilo que você vê lá em Apocalipse, quando Jesus diz à igreja de Éfeso, né, que as estrelas, os ministros da igreja estavam seguros nas suas mãos. Então, irmãos, nós temos que ter essa questão muito estabelecida, não é? E também entendermos que Jesus governa a igreja pela sua palavra, não é? Que a palavra, ela não depende de homens, nem de igreja. São os homens e as igrejas que dependem da palavra. Ok? Então ficamos por aqui. Essa foi nossa aula, nossa primeira aula de discipulado. Nosso discipulado será toda quarta-feira, às 20 horas. Certo? E agradeço os irmãos que nos acompanharam. Sejam todos bem-vindos. E repassem, vamos estar compartilhando isso aí. Eu queria orar pela sua vida mais uma vez. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por cada vida que verá esse vídeo, que está vendo esse vídeo. E dá-nos, Senhor, a certeza de que a palavra é o centro da vida da igreja. E que nada pode ocupar o lugar da palavra. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe todos. Compartilhar. Muito bem. Aqui abrir.